Olá a todos que acompanham o nosso videovlog. Meu nome é Rickson Silva Colistete, sou mestrando do curso de Segurança Pública da Universidade de Vila Velha. Estou aqui hoje com o professor Tiago. O professor Tiago é mestre e doutorando. Professor Tiago, o nosso bate-papo hoje tem a ver com a questão de a escola ser um espaço de resistência para jovens em contexto de violência urbana. Inicialmente, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da sua história acadêmica e profissional. Bom, meu nome é Tiago Vieira, como você bem colocou. Eu sou mestre em Ciência, Tecnologia e Educação. Já há alguns anos eu sou pesquisador da FAPES e desenvolvo projetos de pesquisa que têm interesse do governo, que chama PIBIG, Projeto de Interesse do Governo. E a gente trabalha justamente em cenários de ambientes segregados, principalmente. Um dos objetivos é fazer o traço das representações sociais de objetos específicos dessas áreas, que é exatamente o ponto que eu também estou me doutorando nesse sentido. Então a gente é professor, no caso, sou professor, pesquisador formal, institucional, e doutorando. Professor, muito obrigado pela sua introdução. No seu contexto profissional, o senhor acha que esses jovens que estão situados em um contexto de violência urbana, essas escolas nesse contexto, o senhor acha que qual seria o papel da escola em relação a esses alunos, a esses grupos? Olha, Rickson, acho que até antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma introdução útil para a resposta. Primeiro que assim, a escola, ela em si, ela é um retrato da sua comunidade escolar. Então, por exemplo, se você vê uma escola, na verdade você não está vendo um prédio, você está vendo um grupo que se identifica socialmente e que se organiza naquele espaço segundo a dinâmica daquele território. Então, por exemplo, se você trabalha numa área que tem vulnerabilidade social e tem problemas sociais, vamos colocar dessa maneira, a escola vai refletir o problema do seu território. Entendeu? Até porque território em si, ele significa isso nesse aspecto. O território nada mais é do que um espaço geográfico onde se organizam e estabelecem relações de poder. E as pessoas fazem as suas regras a partir dessas suas relações. Então, o conceito que eles têm de poder, de Estado, de sociedade, vai se refletir dentro da escola. Então, por exemplo, o modo como ele percebe o Estado, ele é uma representação social que é vista de forma diferente dependendo de onde você está. Se você está numa área de muita vulnerabilidade social, por exemplo, a pessoa que está dentro da escola, se por exemplo é uma área que a polícia, por exemplo, tem uma ação frequente, ele de repente vai ter um entendimento de que o Estado é opressor. Se você for, por exemplo, num bairro de classe média alta, uma escola de pessoas de classe média alta, o mesmo objeto, no caso, Estado, vai ser representado de uma forma diferente para essas pessoas, porque elas vão ter uma outra representação social. Falando da minha, por exemplo, do meu estudo de doutorado, por exemplo. Então, por exemplo, talvez na escola mais humilde, de um ambiente mais vulnerável, ele vai ter uma percepção de que o Estado é opressor. Se você, por exemplo, for numa escola de classe média alta, ele vai ter uma ideia de um Estado protetor. Por exemplo, então você perceba, o Estado, ele é o mesmo Estado, mas o contexto social traz uma representação social diferente do Estado. E por que eu trouxe essa fala? Porque quando você fala, por exemplo, de um ambiente, por exemplo, segregado, que tem as suas vulnerabilidades sociais dentro desse contexto, pensando no ambiente de favela mesmo, por exemplo, que tenha conflito territorial entre facções criminosas, do Estado com uma facção criminosa, a percepção que eles vão ter do Estado e também da dinâmica e dos conflitos sociais serão diferentes. E naturalmente a escola vai ter isso. Por isso que eu digo que eu acredito sim que a escola pode ser um objeto de ressocialização. Porque na prática não é só ressocializar, por exemplo, um egresso que veio do sistema prisional. Ela pode ter outras transformações, dependendo de como a escola levar o seu plano pedagógico, entendendo a realidade do seu território, pensando no segregado, ela pode até ressemantizar o Estado para aquelas pessoas. Pode ressignificar, inclusive, aquilo que foi desterritorializado, ou seja, onde o Estado não tem mais uma relação efetiva de poder, porque ele tem uma relação só de conflito, ela pode ser reorganizada e o Estado ser reterritorializado. E quando a gente fala Estado, a gente está falando de um Estado democrático e de direitos.
incluindo os humanos, entendeu? Dos mais básicos, né, de saneamento até o ir e vir, por exemplo, entendeu? Então isso obviamente vai depender muito das tensões sociais. Por isso que quando a gente para falar de representação social ou falar de dinâmica social, são assuntos extremamente complexos. Porque você não pode falar que um espaço A e um B vão ter as mesmas representações sociais, ainda que do mesmo objeto, porque o contexto muda de acordo com a lógica social. E a escola, ela é só um reflexo dessa dinâmica, entende? Então sim, eu acho que ela pode ser o ambiente não só da ressocialização, mas como da ressemantização, da reorganização e talvez até do direcionamento social. Ou pode ser também um destruidor disso tudo. Tudo vai depender da forma como ela se organiza. Um plano pedagógico, por exemplo, de um ambiente segregado, de um bairro A, não pode ser igual ao do B. Entendeu? Isso numa prática pedagógica, eu digo mais específica, eu não digo um plano geral, né? De quantidade de aulas, né? Não estou falando disso não, mas estou falando de, às vezes, projetos pedagógicos mesmo. A minha recomendação é sempre que haja pelo menos uma pequena cartografia social para que você faça um diagnóstico, né? A partir dali você fazer a construção do seu plano de ação, que é possível que você tenha mais eficiência, entendeu? Eu entendo muito bem o que você está falando. Infelizmente ou felizmente, cada escola tem o seu formato, tem o seu público. Você não pode partir de um pressuposto que todos são iguais e que a escola não se envolve com sistemas internos. Não é um lugar onde o aluno vai entrar, vai passar por um portal e tudo que ele sabe lá de fora esqueceu. Não. Então, o que vem de fora também implica dentro da escola. Tendo sim o que você está falando. Com certeza. Quais são os desafios que o senhor acha que acontecem em relação à escola ou aos professores para que essa resistência ativa aconteça? Você acha que existe algum desafio que o professor tem que entender, ou que a escola, não só a escola, o senhor falou dessa questão de não ser um espaço igual em todos os locais, mas o professor ali, praticante e atuante, como você acha que deve atuar nesses cenários? A primeira coisa que eu recomendo é a escutativa. Entendeu? A primeira coisa que eu recomendo, assim, a gente não fala da mesma forma, né? Em todos os cenários, nem sabe, né? Nem em todos os espaços, né? Existe pertencimento, local de fala, história, memória. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é que ele tenha uma escutativa, né? E que ele entenda com quem ele está falando. Obviamente que a empatia, né, também entra desse processo, mas talvez até vá além dessa questão tipo, do cara ser um cara gente boa. Vai além disso. Eu acho que é o cara entender. Porque eu acho que o maior desafio do professor, acho que como professor, como mestre qualquer, é sempre entender e conseguir se comunicar. Porque, na verdade, você, quando se propõe a ser professor de qualquer coisa, em qualquer contexto, você está ensinando alguma coisa para alguém. E o seu sucesso vem do momento que o que você falou foi compreendido pela pessoa. Mas você imagina se eu estou falando alemão, por exemplo, e o cara é francês. Entende? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que discernir é a capacidade do diálogo, como aquilo é alcançado. E as ferramentas, elas vão ser de acordo com aquele processo. E penso que o professor, se ele é um mestre mesmo de fato, ele tem que, de alguma forma, se debruçar sobre essa questão. Senão ele não vai conseguir ter sucesso, não. Isso em qualquer cenário. Porque uma coisa é você dá, sei lá, matemática para um garoto de 15 anos que nunca saiu da escola, ou você dá o mesmo tema de matemática para uma senhora de 70 anos, por exemplo, 60 anos, pode ser menos até, mas tem essas realidades de pessoas que retornaram para estudar depois de 30, 40 anos sem estudar. Ou você entrar numa sala de aula que todo mundo tem 15, 16 anos de idade, ou 20 anos de idade, ou 30 anos de idade. Ou você entrar numa sala de aula que tem gente com 18 e gente com 70. Entende? Então, assim, cada cenário é um cenário. E as ciências humanas, elas são complexas. Entendeu? Por isso que eu volto ao primeiro ponto que eu falei. Acho que a escutativa é o primeiro ponto. E depois o entendimento, né, das representações sociais do grupo que você está ali, de alguma forma, dialogando em relação ao saber que você quer. O Paulo Freire até fala muito sobre isso, né? Que a gente aprende ao ensinar e ensina ao aprender. De alguma forma, a sugestão dele era justamente que a gente tivesse essa leitura de entendimento do saber adquirido, né, do indivíduo, né, no caso, para que no momento que eu entenda que você não sabe nada. Não, uma pessoa de 60 anos sabe muita coisa.
Entende? Uma pessoa de 50 anos, uma pessoa de 30 anos, ela viveu a vida, então ela tem o saber que ela trouxe para si, sacou? E aí, nesse contexto, por exemplo, entendendo aquela realidade, eu vou saber me comunicar melhor com ela, entendeu? Porque todo mundo traz alguma coisa em si, sobretudo quando tem algum tempo de idade. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, por exemplo, se aposentou numa profissão e decidiu estudar. E eu não estou falando de ensino médio, não. Tem muita gente hoje que está entrando na universidade, eu vejo alunos lá na faculdade, né? Por exemplo, que tem 30 anos de idade, tem 40 anos de idade. Se você parar para pensar, é como um aluno de EJA. Porque, em tese, com 17 anos, você tem que estar entrando na faculdade. Se você entrou com 30, você entrou fora do período escolar. Se você pensar em educação completa, né? Assim, desse contexto, entendeu? E isso na universidade, por exemplo, a gente vê muito. De ver os meninos de 18, 19, 20 anos de idade, por exemplo, mas você vê gente lá de 30, 40 anos de idade, sobretudo em instituição privada. Tem muito nesse sentido. Muito comum. E a outra realidade, o professor não pode, por exemplo, sei lá, a gente que, por exemplo, dá aula para graduação, vamos supor, né, pensar que aquele universo, por exemplo, você vai ter um paralelo com, pô, esse cara não faz isso, não sei o que e tal, pô, o cara trabalha, o cara estuda. Se você não entender essa realidade, por exemplo, daquela pessoa, você não vai conseguir se identificar com aquilo. Talvez você fale isso numa turma de alunos, ainda que universitários, mas que todo mundo tem 20 anos, 21 anos de idade, mora na casa dos pais. Então, assim, a sua linguagem, a sua forma de conduzir a sua turma, se não for dessa forma, né, por exemplo, não vai se aplicar em relação àquele outro grupo. Eu penso que esse desafio é universal na educação em qualquer segmento, fundamental, médio ou superior. Até porque se você parar para pensar hoje, a educação superior quase é uma educação de jovens e adultos. Pelo cumprimento do ciclo, você sai da educação básica, né? Você sai da educação básica e depois você ingressa no ensino superior, né? Vamos dizer assim. Só que a imensa maioria da realidade brasileira são de jovens e adultos, e que não necessariamente terminaram a educação básica e foram para o ensino superior. Ainda é um quantitativo minoritário. Um lapso temporal do aluno ali até ele voltar, né? Até ele voltar. Sim. Professor Tiago, olha só, o senhor falou foi muito interessante. Pelo seguinte, o mesmo professor que trabalha no ensino médio, então ele vai ter alunos ali no ensino básico, desculpa, tem alunos que variam entre 12 anos até os 17, só que é o mesmo professor que pode vir a trabalhar no EJA, com alunos com idade de 40, 50 anos, como o senhor mesmo falou. Sim. Pensando na formação desse professor, entendendo que esses alunos que em tese vêm do EJA tiveram em algum momento da sua educação básica aquilo segregado de alguma forma, seja por contexto de violência urbana, qualquer outro contexto. O senhor acha que deveria existir algum tipo de curso de formação continuada pela Secretaria de Educação ou algo dentro da formação de faculdade? Porque eu, como professor de português, não tive isso na minha formação. Nada foi me trabalhado para que eu soubesse como agir com esse público. O senhor acha que deveria ter esse tipo de curso ou não? Eu acho válido. Nem que fosse um estágio supervisionado, sabe? Mas isso ainda é muito a critério do profissional, vamos dizer assim, né? Quando o cara decide, por exemplo, se vocacionar para o magistério, né, vamos supor, ele tem que correr atrás. Porque, assim, isso é uma coisa muito de opinião mesmo, né, nesse sentido, porque nesse ponto, né? Não vou teorizar nada em relação a isso, não. Mas, assim, é engraçado que parece que a educação, ela não foi feita para pessoas que tiveram que parar de estudar. Sabe, assim, é um sentimento, né? Quando você, por exemplo, fala da educação de jovens e adultos, né? Isso na prática começou com o Movimento Nacional de Alfabetização, né? Dentro de algum contexto, né? E a gente está falando de educação tipo ler e escrever. Do básico. Né? Assim, então, depois o Paulo Freire mexeu muito com isso, né? Acho que foi o cara que mais mexeu com esse formato de levar em consideração saberes adquiridos, por exemplo, e construir uma metodologia que abrangesse essas pessoas. Inclusive o experimento dele foi em cima disso. Até por isso que ele acaba se transformando até no patrão da educação brasileira, porque eu acho que ele refletiu a realidade até da maioria assim, do país, de alguma forma. Você pode criticar, gostar ou não gostar, mas querendo ou não, ele foi um cara que se sensibilizou para colocar isso, enquanto as pessoas estavam discutindo, sei lá, Durkheim, né, Piaget, né, ou teóricos, sei lá, europeus, americanos, né, sei lá, ou de uma elite mesmo latino-americana, e sendo que a massa da população é analfabeta. Entendeu? Então, assim, parece que essas pessoas estavam se formando para educar pessoas que estariam dentro desse processo. Mas eu acho que já teve muito avanço.
Por exemplo, aqui no governo do Estado do Espírito Santo mesmo, né, por exemplo, acompanha isso via Secretaria, né, de Educação. Os caras fazem formação toda hora em relação a isso. E criam também um ambiente de convivência. Eu percebo assim, um ambiente de convivência muito legal. Eu acho que o cara que quiser se lançar, né, por exemplo, para entender todos os setores de educação, ele tem como se organizar para ter essas vivências. Né? Mas, obviamente, ele vai ter, assim, ele vai aprender isso meio que no suor mesmo. Amarra. Entendeu? De alguma maneira, eu acho que sim. Mas, assim, eu vejo um esforço muito grande do governo em relação a isso, pelo menos, aqui do estadual. Outros estados eu não vejo isso, por exemplo, da mesma maneira. Né? Não vejo essa questão, por exemplo, assim. A não ser quando são casos específicos. Por exemplo, quando você fala de educação indígena, educação quilombola, que aí tem até a lei de proteção nacional, né? Tem um outro movimento em relação a isso. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Professor, olha só, durante a minha vida como professor, que não tem muito tempo, eu não tenho muitos anos de aplicação ao magistério, eu só vi uma prática relacionada a isso, que foi um curso de extensão, não extensão que fala, eletiva, que eu ministrei, que era Ética, Direitos e Deveres, que falava para o aluno do ambiente escolar quais são os seus direitos, seus deveres, tendo em vista a realidade deles. Eu trabalhei na escola em Fio Rosa, uma escola que ela está rodeada, infelizmente, pela prática criminosa, pelo tráfico, enfim. Então, a minha ideia era trazer para o aluno o direito que ele tem, os deveres que ele tem. Alguns não conheciam direitos básicos, como direitos civis, do consumidor, enfim. Então, essa foi a única boa prática relacionada a esse tema que eu encontrei na minha vida profissional. Na sua vida profissional, o senhor já viu alguma boa prática dessa questão? Do EJA, alguma matéria, alguma eletiva, algum curso de extensão com alunos, enfim? Eu já vi vários projetos assim, porque a educação básica, como eu te falei, ela tem um formato básico ali de conteúdos, né? Você tem que atender, com quantidade de cargas horárias e tal, mas eu já vi muito projeto eficiente, assim, bacana, e de tempos em tempos, como um exemplo disso é a própria educação étnico-racial, entendeu? Um contexto de educação étnico-racial, de criar uma educação antirracista, por exemplo. Me lembro, por exemplo, de ações muito específicas, por exemplo, voltar a esse tema da segurança. Me lembro quando teve aquele atentado às escolas, né? Me lembro que começou um debate significativo sobre como a gente criar a cultura da paz, por exemplo, em escolas, entendeu? Transmitir a cultura da paz. Eu me lembro também de movimentos assim, muito bacanas de intervenções específicas, né, que a gente tem hoje, né, pelo menos eu vejo no governo do Estado, apesar de não participar tão ativamente, mas eu tenho notícia disso, né, tipo o Ministério Público na escola, a patrulha, né, da Polícia Militar, a gente vê, e eles têm um PROET, exatamente. Você tem hoje uma ambientação com diversos setores que trabalham em cima disso, porque a violência, ela vem de muitas formas, não é só o tráfico, por exemplo, dentro da escola. Por exemplo, quando você chega numa escola e você vê uma mulher que você recebe ela dentro da escola, uma carta que ela conseguiu uma medida judicial de medida protetiva, né, por exemplo, é um contexto de violência que você está abordando ali. Na verdade, você não está nem só protegendo, por exemplo, aquela mulher. Você está ressignificando, por exemplo, a condição dela de se ressocializar. E veja bem, ela não saiu em tese, não sei que ela tenha sofrido cárcere privado, né, mas ela não veio do sistema privativo de liberdade, né, por exemplo, no sentido presídio. Né? Ela veio de uma cena de violência, entendeu? E ela ali é uma consequência, né, ou ela está convivendo num espaço de ressocialização a partir de um cenário de violência que ela viveu. Então a violência ela vem de muitas formas, por exemplo, para dentro da escola. Entendeu? Por exemplo, quando você vê, aí já no outro contexto mesmo, você recebe um estudante, por exemplo, que está em progressão de pena, e ele vem com a tornozeleira, por exemplo, para dentro da escola. Você tem dois cenários ali. Como é que você vai tratar isso? Entende? Assim, tipo, é um cenário também. Né? O cara está num contexto, de repente ele pertenceu a uma facção criminosa ou cometeu algum delito que a gente nem sabe qual é, mas ele tem um direito garantido, né, constitucional, de avançar em relação às suas penalizações, e ele tem o direito, e enquanto Estado e Educação, tem-se o dever de promover o mecanismo de ressocialização. Não cabe nem, digamos, a minha opinião sobre isso. Tem regra para isso.
Entendeu? Então, assim, o que a gente vê na prática, né, são projetos e ações específicas de determinados contextos. Por exemplo, eu tenho uma delegada amiga, né, que ela trabalha, por exemplo, fazendo palestras em escolas. Quando ela vai apresentar, por exemplo, numa escola privada de educação infantil, ela tem uma apresentação. Quando ela vai para um núcleo de educação de jovens e adultos, ela tem uma outra apresentação. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque ela entende o contexto, a realidade, né, ou até os conselhos que ela dá. Eu lembro de ter visto uma vez um ambiente, por exemplo, feminino, né, um lugar que foi reservado para mulheres, que ela foi dar uma palestra. A palestra durou 40 minutos e o atendimento após palestra dessa delegada durou por mais de 1 hora, de tanta gente procurando ela, conversando com ela. É diferente, por exemplo, dos meninos lá, posso ver o distintivo, posso ver não sei o quê, entendeu? São representações sociais diferentes. Entende? Assim, a objetificação é diferente, né, do tema. Então, assim, o tema violência, porque a gente já pensa logo naquilo que a gente sofre no Brasil, que é a guerra. Né? Mas as violências, elas aparecem de inúmeras maneiras. O assédio profissional e sexual, a violência doméstica. Eu associo também a questão da pobreza à violência, de alguma maneira, porque existe a criminalização da pobreza. Isso é um fato. Né? Se eu estiver andando parado pintando um muro, e eu for branco, eu vou ser de olhos claros, eu vou ser um artista. Se eu for um negro com uma lata de spray fazendo grafite, e grafismo é uma arte documentada, inclusive, o Estado vai, de repente, reagir de uma outra forma. Estou falando que eu vivi isso tem 2 semanas. Entendeu? Eu faço um projeto com a UFES, né, de extensão, que fala sobre ressignificação de imagem mesmo, dos muros ali da região do Grande Maruípe, que é uma área de vulnerabilidade social. Eu participo também desse projeto de extensão. E a gente usou várias formas de arte. Uma morã, né, que é você pega uma pessoa, o seu rosto, por exemplo, eu não vou pintar o seu rosto, mas eu vou fazer uma figura que identifique quem é o Rickson, entendeu? O advogado, o professor, por exemplo, né? Aí vai ter traços lá de advogado e professor, mas não necessariamente vai ser o seu rosto. E aquilo foi inspirado em você. E você tem o grafismo. A prefeitura interditou o grafismo e não interditou o outro. Entendeu? Mas aí foi de boa, assim, foi resolvido, porque o fiscal, naquele contexto, compreendeu que uma coisa era arte e a outra não era pichação, por exemplo. E que eu estava depredando, eu não, né? Os meninos estavam depredando o patrimônio público, ou seja, é uma percepção, mas que é totalmente pessoal. Entende o que eu estou falando? É um contexto, entendeu? Então essas coisas elas são importantes na hora de você fazer esse tipo de avaliação. Foi desfeito, né? Tem desculpa pra lá, desculpa pra cá. Eu particularmente não entro nesse tipo de conflito, né? Eu só gosto de resolver, digamos assim, as questões. Mas a gente, como cientista social, né, de ciências sociais aplicadas, vamos dizer assim, né, pesquisador desse campo, a gente sabe exatamente qual é a raiz. Do objeto, né? Exatamente o que rolou, entendeu? E tá de boa, vamos construir uma educação inclusiva, né, com pelo menos equidade, né, diminuir, por exemplo, essas relações, né, e tal. E você vai falar para mim que isso não é uma violência do Estado? Com certeza. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Nesse contexto, né, no caso. Apesar de que era Estado que eu digo é governo geral. Né? Porque esse governo estadual, por exemplo, ele é um governo muito bacana em relação a isso. Assim, é um esforço muito grande. Você tem secretarias específicas e tal, mas é uma coisa de gerações, né? É histórico isso, né? Na verdade. Né? Sim, eu até acho interessante salientar o seguinte: nas escolas hoje nós temos um coordenador, não sei se você já ouviu falar, que é o PCE, que é o Professor Coordenador de Estratégias de Equidade Racial. Sim. Então, no âmbito da educação, o Estado do Espírito Santo é diferenciado nessa questão. É assim. Só que, infelizmente, nós já temos um cenário que eu testemunhei, o oposto. Só que não vem do Estado, e vem sim do conceito subjetivo do agente. Por exemplo, na escola que eu trabalhava, nessa mesma época, um pouco antes de eu ministrar essa matéria, que ela surgiu porque um dia indo embora da escola, estávamos na época em que os soldados da Polícia Militar estavam fazendo o seu curso operacional. E em frente à minha escola eu tinha grupos de adolescentes negros em uma bicicleta e um outro grupo de adolescentes brancos em uma bicicleta. Contudo, os alunos da Polícia Militar abordaram apenas o grupo negro. E eu, como advogado,
ali eu deixei de ser o professor Rickson que estava ali e voltei a ser o advogado Rickson. E eu observei nitidamente uma forma de opressão do Estado, como o senhor falou, essa violência em si. Então, essa questão da subjetividade do agente é complicada. Porque, como o senhor disse, são anos dessa prática, são anos em que isso está na cabeça das pessoas. Mas o Estado, quando eu digo Estado, cito o próprio Espírito Santo, tem agido fortemente e ativamente para essa mudança. Isso é muito incrível. Eu vejo esforço sim. Sim, tem um esforço de verdade. E é coletivo, assim, tipo, tanto da sociedade, da comunidade escolar, Secretarias, secretarias, sim, de modo geral. Isso em âmbito municipal, estadual e federal. Federal. Só que, infelizmente, né, esses são debates assim, muito recentes. Muito recentes. Quando você fala de equidade racial, por exemplo, é um tema, eu direto e indiretamente, né, trabalho com educação há 25 anos, direto ou indiretamente. Né? Então, assim, isso nunca foi falado, tipo, há 20 anos atrás. Entendeu? Esse diálogo, na verdade, da sociedade é fruto de uma coisa muito recente, entendeu? Totalmente. Professor, caminhando em direção ao fechamento da nossa conversa, um ponto sensível que eu acho interessante conversar é o seguinte: a saúde mental do aluno. Certo. Na opinião do senhor, esses alunos que sofreram filha do EJA, que teve naquela época o seu direcionamento ao estudo segregado, aos alunos mais novos, o senhor acha que essa violência, esse contexto urbano, ainda que direto ou indiretamente, influencia na capacidade de aprendizado desses alunos? A aprendizagem resta prejudicada ou não? Cara, eu acho que, assim, muitos deles não pararam de estudar necessariamente pela violência, né? Pela violência. A não ser que você trabalhe um conceito também subjetivo de violência social. O contexto que você tem é o contexto brasileiro, né? Bater uma idade que você tem massa muscular, você tem que ajudar a família. Então, assim, se você trabalhar essa ideia de violência social, né, vamos dizer assim, porque, obviamente, isso é desumano, né, assim, dentro dessa ótica, né, se o cara parou ali o processo dele, né, enfim, isso não é legal. Mas a lógica que eu vejo é que para ele se reorganizar não é uma coisa muito simples, porque a educação básica, né, por exemplo, como o próprio nome diz, é educação básica. E ela tem X idade para você completá-la, em tese, sem interromper. Porque tem um propósito na sua formação básica. Então, quando o cara, por exemplo, volta para terminar a educação básica, é porque ele já interrompeu um fluxo, né, que a gente entende como sendo o melhor, o mais aceitável em relação à formação de um indivíduo da sociedade que a gente vive hoje. Talvez há 100 anos atrás fosse uma coisa, o conceito para a educação básica, né? Mas no tempo que a gente vive hoje, né? Essa era de pós-fordismo, né? De flexibilidade produtiva, de visão internacional do trabalho, né? Enfim, desses números, né? De formação e qualificação profissional mínima, né? Que se exige para você ter determinado, né, padrão de vida, né? Um bom pertencimento, né, social. Então, assim, esse cara provavelmente ele vai ter muita dificuldade, porque ele parou. Entendeu? Ele é como se eu assistisse um filme e pausasse ele. E voltasse a assistir ele... De 20 anos. Depois. Entendi. Entendeu? Com certeza a narrativa, né, o contexto, ela vai ter um impacto. E fora o fato que você tinha que aprender aquilo naquele momento. Tem isso também. Entendeu? Porque aquele aprendizado que você recebeu naquele contexto, ele tinha um propósito para aquele seu momento, para aquela sua faixa de idade, para aquele seu momento de organização quanto cidadão, né, e tal. E acho que por isso até o Paulo Freire, quando trabalhou o método dele, ele fez questão de frisar isso, da importância que você tinha que ter em relação ao conhecimento, levar em consideração o conhecimento que a pessoa trouxe, de alguma forma, sabe? Porque com certeza ela trouxe alguma coisa, ela aprendeu alguma coisa do jeito dela, sei lá, o cara foi artesão a vida toda, mas não fez ensino médio. Então ele tem a linguagem do artesanato, vamos supor, que ele trouxe para a vida dele. E se você usar, sei lá, esse saber que ele construiu a partir dessa concepção, qualquer coisa que você ensinar dele
a partir desse ponto, né, ou pelo menos da sensibilidade desse ponto, né, eu acho que você vai ter um resultado mais efetivo, entendeu? E é isso que ele chama a atenção dentro do contexto. Então, assim, esse cenário da violência, ele aparece de muitas maneiras, né? Por exemplo, como é que funciona a educação infantil, por exemplo, de uma criança que está dentro de uma família que a mãe está sob violência doméstica? Como é que vai construir essa educação? É um tipo de violência e muito recorrente, muito recorrente. Eu já vi, por exemplo, núcleos de educação de jovens e adultos, que as mães levam os filhos para a escola, e não pode, mas levam, porque não tem com quem deixar, e ele não tem com quem se alimentar. Entendeu? Aí chega lá a escola e fala, ó, infelizmente, sei lá, merenda escolar não pode ser para sua criança, ou você não pode estar aqui, porque realmente não, né, não é apropriado. Você está no ambiente para gente maior de 18 anos, por exemplo. Entendeu? Você botar uma criança ali dentro. Então, assim, o Brasil ele tem muitas lacunas para se pensar, entendeu? E por isso até que eu acho que está tendo um esforço grande de creches, né, de rede de apoio, né, de uma forma geral. A própria questão hoje que o governo do Estado do Espírito Santo começou a trazer com a rede de apoio, né, ele colocou pelo menos um assistente social, um psicólogo, por exemplo, para atender as escolas, esse movimento muito legal. E não é para fazer terapia com o aluno, mas é para dar mais velocidade para diagnósticos, por exemplo, para ter leituras e percepções, por exemplo, da dinâmica familiar. No caso de um assistente social, você tem os próprios mecanismos de Estado que rapidamente você consegue dar uma velocidade a essas questões, tipo o CRES, o CRAS, né? O CREAS. Se é violência doméstica, você tem como ir, você tem hoje muitos programas, né, ligados a secretarias de educação, secretarias de direitos humanos, né? Tem muito equipamento de Estado aí que é social, no caso ali do Manuípe que eu citei ali, você tem o Estado presente, o território do bem, com um monte de equipamentos, por exemplo, de engajamento e inclusão social, por exemplo, que você consegue conectar numa rede como essa. Então, assim, a educação é muito complexa. Num país como o Brasil, então, heterogêneo, né, multirracial, herança colonial de escravidão, né, segregação socioespacial, né, segregação étnico-racial, dependendo do contexto, você pode trabalhar até a ideia de casta, né, quando você fala de sobrenome, né, de família por apropriação e pertencimento territorial. Então, assim, é um país muito difícil, né, que você tem povos originários, né, como indígenas, quilombolas, né, que tem, por exemplo, a sua liberdade de compreensão de cultura cerceado por um projeto de governo que só hoje começou a entender que era relevante manter a sua cultura, né, a sua cultura originária, e aí está surgindo a educação no campo, educação quilombola, educação indígena, que de alguma forma preserva, por exemplo, essas raízes, mas durante toda a história não foi assim. Até bem recentemente, a gente só tinha lógica positivista, né, dentro de um contexto, né, de fragmentação funcional, e que a sociedade que entende que isso é a melhor forma e a única forma é porque se vê pertencida dela. E para quem não é, entendeu? Vai retirar o direito constitucional à educação, que é um direito de todos, ou só vai ser educado também sobre a ótica daquilo que alguém entende que é o que a pessoa deve aprender? Entendeu? São questionamentos muito complexos. Eu leio sobre isso assim, com muita frequência, de muitas formas, justamente porque eu trabalho com minorias ativas, né? Associação de catador, quilombola, eu trabalho com minorias ativas, né, de modo geral, nas representações sociais, que é justamente, não que essas pessoas queiram mudar as regras, mas eles só querem, por exemplo, inserir determinadas questões que são pertinentes à sua forma e que podem ressemantizar a norma cristalizada, entendeu? Assim, eu não vou discutir se um pastor, por exemplo, deve casar homossexuais, não vou entrar nesse mérito, mas essa minoria ativa, por exemplo, LGBTQIA+, né, e tal, eles falam assim, pô, beleza, mas, pô, eu quero que o Estado pelo menos reconheça a minha união, sacou? Ou seja, ele não consegue mudar a norma cristalizada sobre como o povo brasileiro entende os homossexuais, ou
esse grupo LGBT por inteiro. Mas ele, por exemplo, consegue uma garantia para a sua minoria ativa, como, por exemplo, a União do Estado. O quilombola, por exemplo, o cara mora há 300 anos num território quilombola. Entendeu? Aí você tem a Fundação Palmares, o INCRA, né, que entram, por exemplo, dentro do debate. Tem um conflito fundiário gigante, por exemplo, dessas áreas, que esses caras têm que sair, é uma confusão danada, só que aí, por exemplo, vem o Ministério Público e fala, não, eles estão aqui há 300 anos, eles não são invasores, entendeu? E aí o que o cara faz? Ele preserva, por conta da existência daquele território, a sua forma de existir. E no caso aqui do Espírito Santo, então, tem um exemplo muito bacana, que é o Sapê do Norte, né, lá em Santa da Barra, São Mateus, né, que são mais de 30 comunidades quilombolas que você tem ali. E você tem, por exemplo, pessoas que mantêm uma forma de falar, uma forma de trabalhar com a terra. Engraçado que eles identificam até o que eles chamam de racismo ambiental, né, que é a forma como se relacionam com a natureza, e eles entendem que aquilo não deve, uma outra cultura entende que eles não devem se relacionar com a terra daquela forma. Entendeu? Então, assim, e na prática é racismo ambiental. Entendeu? Uhum. Porque o cara fala, não, a terra tem que ser, sei lá, para o monocultivo. Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, assim, quando você chega, por exemplo, nesses embates, por exemplo, essa minoria ativa, ela conseguiu, por exemplo, trazer educação étnico-racial. Ela conseguiu, por exemplo, trazer o direito de propriedade. Entendeu? Ela não muda, talvez, a forma como o Brasil enxerga o quilombola, mas ela consegue, por exemplo, um ganho para a sua minoria ativa. É só luta, né? Exatamente. E a gente percebe que, na verdade, a maioria são várias minorias. Isso é verdade. Na prática é assim que funciona esse mosaico que é o Brasil. Então, se você não tiver aquilo que eu falei no primeiro minuto de conversa nossa, volto a dizer, quer ser um bom professor, né, antes de tudo, né, tem uma escuta ativa. Sim. Eu acho que é o conselho que eu daria, assim, humildemente. Não é nem saber tanto português ou saber tanto matemática. Mas, assim, tem uma escuta ativa e entenda É no seu público, né? quem são aquelas pessoas. Entendi. Entendeu? É o primeiro conselho que eu daria. E a partir daí você, obviamente, vai desenvolvendo as suas ferramentas, né? Tem que se aplicar, tem que conhecer. Mas um professor que só ele entende o que ele fala, ele Não vai conseguir ser um professor. exatamente. Professor, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para aquele aluno, aquele jovem que está nesse contexto de violência, como que ele pode ver a escola, como que ele pode buscar a escola para sair desse contexto, para uma nova realidade. O senhor tem algum conselho para dar para esse aluno, para esse grupo, enfim? Cara, usa a rede de apoio hoje que o Estado tem. Hoje, a gente vive num tempo que as pessoas falam, entendeu? E isso eu vejo como positivo, por exemplo, dentro da escola. Por exemplo, se você é vítima de violência doméstica, fala. Chega na escola e conta. Eu falaria isso, que de alguma maneira a escola, ainda mais se for pública, ela é um braço do Estado. Então vai ter gente para te ajudar. Entendeu? Acho que é o primeiro ponto que eu falaria isso. Se você não consegue ir para a escola porque você está numa situação de conflito dentro do bairro que você mora, um exemplo, né? Chega e fala. Entendeu? Acho que o primeiro momento é entender que a escola ela é uma parceira da sociedade. Pelo menos deveria ser, né? Mas até que aqui eu vejo que, de alguma forma, eu tenho esse sentimento de que os professores, de modo geral, com justamente esses debates todos que a gente falou, o que eu estou falando não é nada novo, muita gente conversa sobre isso, talvez eu só me aplique a ficar escutando mais e lendo mais algumas coisas, né? Mas eu vejo que sim, tem muita gente boa falando isso, que há uma relação de sensibilização. Por exemplo, há 20 anos atrás, o tema étnico-racial era um tema existente, mas hoje ele é uma outra forma de abordagem. O tema violência doméstica, por exemplo, violência profissional, né? O próprio tema desigualdade social, né? Conflitos, né, urbanos e tal, eles são tratados de uma outra forma. Entendeu? E isso acho que avançou justamente porque as pessoas começaram a falar, entendeu? A dialogar com o lugar, com as pessoas e com o território. Mas se o aluno, por exemplo, está passando por algum problema, eu penso que a escola é um lugar que ele tem que comunicar. Se é aluno de rede pública, por exemplo, escola estadual, vamos supor, você já tem uma rede de apoio, como você tem, né? Os psicólogos, assistente social, você já chega e bate a reta. Inclusive eles vão saber falar se pode comunicar alguém, vai saber, por exemplo, preservar a imagem, né?
tem toda uma dinâmica aí. Eu vejo hoje diretores, né, de modo geral, assim, privado, público, né, escolas de gente de maior nível social, de menor nível social, né. Eu vejo hoje gestores assim, bem mais esclarecidos sobre essas questões legais, ou pelo menos mais preocupados, porque a gente vive hoje num mundo que o direito, de alguma forma, trouxe um equilíbrio para essa balança, porque você pode ser processado, né? Então você pode ser demitido, né? Você pode responder um processo até penal, né? Dependendo daquilo que você vir a fazer. E acho que nesse ponto o Estado de Direito ele foi muito bacana, assim, esse avanço, né, das estruturas do judiciário. Sei que a gente vive um tempo que a gente fica chateado com uma decisão aqui ou lá, mas assim, acho que as pessoas não entendem a força que você tem no judiciário, por exemplo, a composição da República. Você, como advogado, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Assim como eu defendo a democracia, entendeu? Porque eu posso não gostar dela, mas eu estou dentro de um sistema que cabe todo mundo. Sim. Entendeu? Então, são essas relações que eu acabo observando. Então, eu acho que é a minha forma de ver em cima daquilo que eu vivenciei e das coisas que eu costumo ler, né? Professor Tiago, muito obrigado pela conversa. Desculpe te atrapalhar de incomodar. Esse foi o nosso videovlog, como produção técnica do mestrado em Segurança Pública, supervisionado e orientado pela professora doutora Maria Regiane Costa Prates. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Até mais. Até a próxima. Olá a todos que acompanham o nosso videovlog. Meu nome é Rickson Silva Colistete. Sou mestrando do curso de Segurança Pública da Universidade de Vila Velha. Estou aqui hoje com o professor Tiago. O professor Tiago é mestre e doutorando. Professor Tiago, o nosso bate-papo hoje tem a ver com a questão de a escola ser um espaço de resistência para jovens em contexto de violência urbana. Inicialmente, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da sua história acadêmica e profissional. Bom, meu nome é Tiago Vieira, né, como você bem colocou. Eu sou mestre em Ciência, Tecnologia e Educação. Já há alguns anos eu sou pesquisador da FAPES e desenvolvo projetos de pesquisa que têm interesse do governo, que chama PIBIG, né? Projeto de interesse do governo. E a gente trabalha justamente em cenários de ambientes segregados, principalmente. Um dos objetivos é fazer o traço das representações sociais de objetos específicos dessas áreas, que é exatamente o ponto que eu também estou me doutorando nesse sentido. Então a gente é professor, né, no caso, né? Sou professor, pesquisador formal, institucional, né, e doutorando. Professor, muito obrigado pela sua introdução. No seu contexto profissional, o senhor acha que esses jovens que estão situados em um contexto de violência urbana, essas escolas nesse contexto, o senhor acha que qual seria o papel da escola em relação a esses alunos, a esses grupos? Olha, Rickson, acho que até antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma introdução útil para a resposta. Primeiro que assim, a escola, ela em si, ela é um retrato da sua comunidade escolar. Então, por exemplo, se você vê uma escola, na verdade você não está vendo um prédio, você está vendo um grupo que se identifica socialmente e que se organiza naquele espaço segundo a dinâmica daquele território. Então, por exemplo, se você trabalha numa área que tem vulnerabilidade social e tem problemas sociais, vamos colocar dessa maneira, a escola vai refletir o problema do seu território. Entendeu? Até porque território em si, ele significa isso nesse aspecto, né? O território nada mais é do que um espaço geográfico onde se organizam e estabelecem relações de poder. E as pessoas fazem as suas regras a partir dessas suas relações. Então, o conceito que eles têm de poder, de Estado, de sociedade, vai se refletir dentro da escola. Então, por exemplo, o modo como ele percebe o Estado, ele é uma representação social que é vista de forma diferente dependendo de onde você está. Se você está numa área de muita vulnerabilidade social, por exemplo, a pessoa que está dentro da escola, se por exemplo é uma área que a polícia, por exemplo, tem uma ação frequente, ele de repente vai ter um entendimento de que o Estado é opressor. Se você for, por exemplo, num bairro de classe média alta, uma escola de pessoas de classe média alta, o mesmo objeto, no caso, Estado, vai ser representado de uma forma diferente para essas pessoas, porque elas vão ter uma outra representação social. Falando da minha, por exemplo, do meu estudo de doutorado, por exemplo. Então, por exemplo, talvez na escola mais humilde, né, de um ambiente mais vulnerável, ele vai ter uma percepção de que o Estado é opressor.
Se você, por exemplo, for numa escola de classe média alta, ele vai ter uma ideia de um Estado protetor. Por exemplo, então você perceba, o Estado, ele é o mesmo Estado, mas o contexto social traz uma representação social diferente do Estado. E por que eu trouxe essa fala? Porque quando você fala, por exemplo, de um ambiente, por exemplo, segregado, né, que tenha as suas vulnerabilidades, né, sociais, né, dentro desse contexto, pensando no ambiente de favela mesmo, por exemplo, né, que tenha conflito territorial entre facções criminosas, do Estado com uma facção criminosa, a percepção que eles vão ter do Estado e também da dinâmica e dos conflitos sociais serão diferentes. E naturalmente a escola vai ter isso. Por isso que eu digo que eu acredito sim que a escola pode ser um objeto de ressocialização. Porque na prática não é só ressocializar, por exemplo, um egresso que veio, né, do sistema prisional. Ela pode ter outras transformações, dependendo de como a escola levar o seu plano pedagógico, entendendo a realidade do seu território, pensando no segregado, ela pode até ressemantizar o Estado para aquelas pessoas. Pode ressignificar, inclusive, aquilo que foi desterritorializado, ou seja, onde o Estado não tem mais uma relação efetiva de poder, porque ele tem uma relação só de conflito, ela pode ser reorganizada e o Estado ser reterritorializado. E quando a gente fala Estado, a gente está falando de um Estado democrático e de direitos, incluindo os humanos, entendeu? Dos mais básicos, né, de saneamento até o ir e vir, por exemplo. Entendeu? Então isso obviamente vai depender muito das tensões sociais. Por isso que quando a gente para falar de representação social ou falar de dinâmica social, são assuntos extremamente complexos. Porque você não pode falar que um espaço A e um B vão ter as mesmas representações sociais, ainda que do mesmo objeto, porque o contexto muda de acordo com a lógica social. E a escola, ela é só um reflexo dessa dinâmica, entende? Então sim, eu acho que ela pode ser o ambiente não só da ressocialização, mas como da ressemantização, da reorganização e talvez até do direcionamento social. Ou pode ser também um destruidor disso tudo. Tudo vai depender da forma como ela se organiza. Um plano pedagógico, por exemplo, de um ambiente segregado, de um bairro A, não pode ser igual ao do B. Entendeu? Isso numa prática pedagógica, eu digo mais específica, eu não digo um plano geral, né? De quantidade de aulas, né? Não estou falando disso não, mas estou falando de, às vezes, projetos pedagógicos mesmo. A minha recomendação é sempre que haja pelo menos uma pequena cartografia social para que você faça um diagnóstico, né? A partir dali você fazer a construção do seu plano de ação. Que é possível que você tenha mais eficiência, entendeu? Eu entendo muito bem o que você está falando. Infelizmente ou felizmente, cada escola tem o seu formato, tem o seu público. Você não pode partir de um pressuposto que todos são iguais e que a escola não se envolve com sistemas internos. Não é um lugar onde o aluno vai entrar, vai passar por um portal e tudo que ele sabe lá de fora esqueceu. Não. Então, o que vem de fora também implica dentro da escola. Tendo ciência o que você está falando. Com certeza. Quais são os desafios que o senhor acha que acontecem em relação à escola ou aos professores para que essa resistência ativa aconteça? Você acha que existe algum desafio que o professor tem que entender, ou que a escola, não só a escola, o senhor falou dessa questão de não ser um espaço igual em todos os locais, mas o professor ali, praticante e atuante, como você acha que deve atuar nesses cenários? A primeira coisa que eu recomendo é a escutativa. Entendeu? A primeira coisa que eu recomendo, assim, a gente não fala da mesma forma, né? Em todos os cenários, mas nem sabe, né? Nem em todos os espaços, né? Existe pertencimento, local de fala, história, memória. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é que ele tenha uma escutativa, né? E que ele entenda com quem ele está falando. Obviamente que a empatia, né, também entra desse processo, mas talvez até vá além dessa questão tipo, do cara ser um cara gente boa. Vai além disso. Eu acho que é o cara entender. Porque eu acho que o maior desafio do professor, acho que como professor, como mestre qualquer, é sempre entender e conseguir se comunicar. Porque, na verdade, você, quando se propõe a ser professor, de qualquer coisa, em qualquer contexto, você está ensinando alguma coisa para alguém. E o seu sucesso vem do momento que o que você falou foi compreendido pela pessoa. Mas você imagina se eu estou falando alemão, por exemplo, e o cara é francês.
Entende? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que discernir é a capacidade do diálogo, como aquilo é alcançado. E as ferramentas, elas vão ser de acordo com aquele processo. E penso que o professor, se ele é um mestre mesmo de fato, ele tem que, de alguma forma, se debruçar sobre essa questão. Senão ele não vai conseguir ter sucesso, não. Isso em qualquer cenário. Porque uma coisa é você dá, sei lá, matemática para um garoto de 15 anos que nunca saiu da escola, ou você dá o mesmo tema de matemática para uma senhora de 70 anos, por exemplo, 60 anos, pode ser menos até, mas tem essas realidades de pessoas que retornaram para estudar depois de 30, 40 anos sem estudar. Ou você entrar numa sala de aula que todo mundo tem 15, 16 anos de idade, ou 20 anos de idade, ou 30 anos de idade. Ou você entrar numa sala de aula que tem gente com 18 e gente com 70. Entende? Então, assim, cada cenário é um cenário. E as ciências humanas, elas são complexas. Entendeu? Por isso que eu volto ao primeiro ponto que eu falei. Acho que a escutativa é o primeiro ponto. E depois o entendimento, né, das representações sociais do grupo que você está ali, de alguma forma, dialogando em relação ao saber que você quer. O Paulo Freire até fala muito sobre isso, né? Que a gente aprende a ensinar e ensina ao aprender. De alguma forma, a sugestão dele era justamente que a gente tivesse essa leitura de entendimento do saber adquirido, né, do indivíduo, né, no caso, para que no momento que eu entenda que você não sabe nada. Não, uma pessoa de 60 anos sabe muita coisa. Entende? Uma pessoa de 50 anos, uma pessoa de 30 anos, ela viveu a vida, então ela tem o saber que ela trouxe para si, sacou? E aí, nesse contexto, por exemplo, entendendo aquela realidade, eu vou saber me comunicar melhor com ela. Entendeu? Porque todo mundo traz alguma coisa em si, sobretudo quando tem algum tempo de idade. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, por exemplo, se aposentou numa profissão e decidiu estudar. E eu não estou falando de ensino médio, não. Tem muita gente hoje que está entrando na universidade, eu vejo alunos lá na faculdade, né? Por exemplo, que tem 30 anos de idade, tem 40 anos de idade. Se você parar para pensar, é um aluno de EJA. Porque, em tese, com 17 anos, você tem que estar entrando na faculdade. Se você entrou com 30, você entrou fora do período escolar. Se você pensar em educação completa, né? Assim, desse contexto, entendeu? E isso na universidade, por exemplo, a gente vê muito. De ver os meninos de 18, 19, 20 anos de idade, por exemplo, mas você vê gente lá de 30, 40 anos de idade, sobretudo em instituição privada. Tem muito desse sentido. E a outra realidade, o professor não pode, por exemplo, sei lá, a gente que, por exemplo, dá aula para graduação, vamos supor, né, pensar que aquele universo, por exemplo, você vai ter um paralelo com, pô, esse cara não faz isso, não sei o que e tal, pô, o cara trabalha, o cara estuda. Se você não entender essa realidade, por exemplo, daquela pessoa, você não vai conseguir se identificar com aquilo. Talvez você fale isso numa turma de alunos, ainda que universitários, mas que todo mundo tem 20 anos, 21 anos de idade, mora na casa dos pais. Então, assim, a sua linguagem, a sua forma de conduzir a sua turma, se não for dessa forma, né, por exemplo, não vai se aplicar em relação àquele outro grupo. Eu penso que esse desafio é universal na educação em qualquer segmento, fundamental, médio ou superior. Até porque se você parar para pensar hoje, a educação superior quase é uma educação de jovens e adultos. Pelo cumprimento do ciclo, você sai da educação básica, né? Você sai da educação básica e depois você ingressa no ensino superior, né? Vamos dizer assim. Só que a imensa maioria da realidade brasileira são de jovens e adultos, e que não necessariamente terminaram a educação básica e foram para o ensino superior. Ainda é um quantitativo minoritário. Um lapso temporal do aluno ali até ele voltar, né? Até ele voltar. Sim. Professor Tiago, olha só, o senhor falou foi muito interessante. Pelo seguinte, o mesmo professor que trabalha no ensino médio, então ele vai ter alunos ali no ensino básico, desculpa, tem alunos que variam entre 12 anos até os 17, só que é o mesmo professor que pode vir a trabalhar no EJA, com alunos com idade de 40, 50 anos, como o senhor mesmo falou. Sim. Pensando na formação desse professor, entendendo que esses alunos que em tese vêm do EJA tiveram em algum momento da sua educação básica aquilo segregado de alguma forma, seja por contexto de violência urbana, qualquer outro contexto. O senhor acha que deveria existir algum tipo de curso de formação continuada pela Secretaria de Educação ou algo dentro da formação de faculdade? Porque eu, como professor de português, não tive isso na minha formação. Nada foi trabalhado para que eu soubesse como agir com esse público. O senhor acha que deveria ter esse tipo de curso ou não? Eu acho válido. Nem que fosse um estágio supervisionado, sabe? Mas isso ainda é muito a critério do profissional, vamos dizer assim, né? Quando o cara decide, por exemplo, se vocacionar para o magistério, né, vamos supor, ele tem que correr atrás.
Porque, assim, isso é uma coisa muito de opinião mesmo, né, nesse sentido, porque nesse ponto, né, não vou teorizar nada em relação a isso não. Mas, assim, é engraçado que parece que a educação, ela não foi feita para pessoas que tiveram que parar de estudar, sabe? Assim, é um sentimento, né? Quando você, por exemplo, fala da educação de jovens e adultos, né? Isso na prática começou com o movimento nacional de alfabetização, né? Dentro de algum contexto, né? E a gente está falando de educação tipo ler e escrever, Do básico. né? Assim, então, depois o Paulo Freire mexeu muito com isso, né? Acho que foi o cara que mais mexeu com esse formato de levar em consideração saberes adquiridos, por exemplo, e construir uma metodologia que abrangesse essas pessoas. Inclusive o experimento dele foi em cima disso. Até por isso que ele acaba se transformando até no patrono da educação brasileira, porque eu acho que ele refletiu a realidade até da maioria assim, do país, de alguma forma. Você pode criticar, gostar ou não gostar, mas querendo ou não, ele foi um cara que se sensibilizou para colocar isso, enquanto as pessoas estavam discutindo, sei lá, Durkheim, né, Piaget, né, ou teóricos, sei lá, europeus, americanos, né, sei lá, ou de uma elite mesmo latino-americana, e sendo que a massa da população é analfabeta. Entendeu? Então, assim, parece que essas pessoas estavam se formando para educar pessoas que estariam dentro desse processo. Mas eu acho que já teve muito avanço. Por exemplo, aqui no governo do Estado do Espírito Santo mesmo, né, por exemplo, eu acompanho isso via Secretaria, né, de Educação. Os caras fazem formação toda hora em relação a isso. E criam também um ambiente de convivência. Eu percebo assim, um ambiente de convivência muito legal. Eu acho que o cara que quisesse lançar, né, por exemplo, para entender todos os setores de educação, ele tem como se organizar para ter essas vivências. Né? Mas, obviamente, ele vai ter, assim, ele vai aprender isso meio que no suor mesmo. Amarra. Entendeu? De alguma maneira, eu acho que sim. Mas, assim, eu vejo um esforço muito grande do governo em relação a isso, pelo menos, aqui do estadual. Outros estados eu não vejo isso, por exemplo, da mesma maneira. Né? Não vejo essa questão, por exemplo, assim. A não ser quando são casos específicos. Por exemplo, quando você fala de educação indígena, educação quilombola, que aí tem até a lei de proteção nacional, né? Tem um outro movimento em relação a isso. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Professor, olha só, durante a minha vida como professor, não tenho muito tempo, eu não tenho muitos anos de aplicação ao magistério, eu só vi uma prática relacionada a isso, que foi um curso de extensão, não extensão que fala, eletiva, que eu ministrei, que era Ética, Direitos e Deveres, que falava para o aluno do ambiente escolar quais são os seus direitos, seus deveres, tendo em vista a realidade deles. Eu trabalhei na escola em Fio Rosa, uma escola que ela está rodeada, infelizmente, pela prática criminosa, pelo tráfico, enfim. Então, a minha ideia era trazer para o aluno o direito que ele tem, os deveres que ele tem. Alguns não conheciam direitos básicos, como direitos civis, do consumidor, enfim. Então, essa foi a única boa prática relacionada a esse tema que eu encontrei na minha vida profissional. Na sua vida profissional, o senhor já viu alguma boa prática dessa questão? Do EJA, alguma matéria, alguma eletiva, algum curso de extensão com alunos, enfim? Eu já vi vários projetos assim, porque a educação básica, como eu te falei, ela tem um formato básico ali de conteúdos, né? Você tem que atender, com quantidade de cargas horárias e tal, mas eu já vi muito projeto eficiente, assim, bacana, e de tempos em tempos, como um exemplo disso é a própria educação étnico-racial, entendeu? Um contexto de educação étnico-racial, de criar uma educação antirracista, por exemplo. Me lembro, por exemplo, de ações muito específicas, por exemplo, voltar a esse tema da segurança. Me lembro quando teve aquele atentado às escolas, né? Me lembro que começou um debate significativo sobre como a gente criar a cultura da paz, por exemplo, em escolas, entendeu? Transmitir a cultura da paz. Eu me lembro também de movimentos assim, muito bacanas de intervenções específicas, né, que a gente tem hoje, né, pelo menos eu vejo no governo do Estado, apesar de não participar tão ativamente, mas eu tenho notícia disso, né, tipo o Ministério Público na escola, a patrulha, né, da Polícia Militar, a gente vê, e eles têm um PROET, exatamente. Você tem hoje uma ambientação com diversos setores que trabalham em cima disso, porque a violência, ela vem de muitas formas, não é só o tráfico, por exemplo, dentro da escola. Por exemplo, quando você chega numa escola e você vê uma mulher que você recebe ela dentro da escola,
uma carta, que ela conseguiu uma medida judicial de medida protetiva, né, por exemplo, é um contexto de violência que você está abordando ali. Na verdade, você não está nem só protegendo, por exemplo, aquela mulher. Você está ressignificando, por exemplo, a condição dela de se ressocializar. E veja bem, ela não saiu em tese, não sei que ela tenha sofrido cárcere privado, né, mas ela não veio do sistema privativo de liberdade, né, por exemplo, no sentido presídio. Né? Ela veio de uma cena de violência, entendeu? E ela ali é uma consequência, né, ou ela está convivendo num espaço de ressocialização a partir de um cenário de violência que ela viveu. Então a violência ela vem de muitas formas, por exemplo, para dentro da escola. Entendeu? Por exemplo, quando você vê, aí já no outro contexto mesmo, você recebe um estudante, por exemplo, que está em progressão de pena, e ele vem com a tornozeleira, por exemplo, para dentro da escola. Você tem 2 cenários ali. Como é que você vai tratar isso? Entende? Assim, tipo, é um cenário também. Né? O cara está num contexto, de repente ele pertenceu a uma facção criminosa ou cometeu algum delito que a gente nem sabe qual é, mas ele tem um direito garantido, né, constitucional, de avançar em relação às suas penalizações, e ele tem um direito, e enquanto Estado e Educação, tem-se o dever de promover o mecanismo de ressocialização. Não cabe nem, digamos, a minha opinião sobre isso. Tem regra para isso. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê na prática, né, são projetos e ações específicos de determinados contextos. Por exemplo, eu tenho uma delegada amiga, né, que ela trabalha, por exemplo, fazendo palestras em escolas. Quando ela vai apresentar, por exemplo, numa escola privada de educação infantil, ela tem uma apresentação. Quando ela vai para um núcleo de educação de jovens e adultos, ela tem uma outra apresentação. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque ela entende o contexto, a realidade, né, ou até os conselhos que ela dá. Eu lembro de ter visto uma vez um ambiente, por exemplo, feminino, né, um lugar que foi reservado para mulheres, que ela foi dar uma palestra. A palestra durou 40 minutos e o atendimento após a palestra dessa delegada durou por mais de 1 hora, de tanta gente procurando ela, conversando com ela. É diferente, por exemplo, dos meninos lá, posso ver o distintivo, posso ver não sei o quê, entendeu? São representações sociais diferentes. Entende? Assim, a objetificação é diferente, né, do tema. Então, assim, o tema violência, porque a gente já pensa logo naquilo que a gente sofre no Brasil, que é a guerra. Né? Mas as violências elas aparecem de inúmeras maneiras. O assédio profissional e sexual, a violência doméstica. Eu associo também a questão da pobreza à violência, de alguma maneira, porque existe a criminalização da pobreza. Isso é um fato. Né? Se eu estiver andando parado pintando um muro, e eu for branco, eu vou ser de olhos claros, eu vou ser um artista. Se eu for um negro com uma lata de spray fazendo grafite, e grafismo é uma arte documentada, inclusive, o Estado vai, de repente, reagir de uma outra forma. Estou falando que eu vivi isso tem 2 semanas. Entendeu? Eu faço um projeto com a UFES, né, de extensão, que fala sobre ressignificação de imagem mesmo, dos muros ali da região do Grande Maruípe, que é uma área de vulnerabilidade social. Eu participo também desse projeto de extensão. E a gente usou várias formas de arte. Uma morã, né, que é você pega uma pessoa, o seu rosto, por exemplo, eu não vou pintar o seu rosto, mas eu vou fazer uma figura que identifique quem é o Rickson, entendeu? O advogado, o professor, por exemplo, né? Aí vai ter traços lá de advogado e professor, mas não necessariamente vai ser o seu rosto. E aquilo foi inspirado em você. E você tem o grafismo. A prefeitura interditou o grafismo e não interditou o outro. Entendeu? Mas aí foi de boa, assim, foi resolvido, porque o fiscal, naquele contexto, compreendeu que uma coisa era arte e a outra não era pichação, por exemplo. E que eu estava depredando, eu não, né? Os meninos estavam depredando o patrimônio público, ou seja, é uma percepção, mas que é totalmente pessoal. Entende o que eu estou falando? É um contexto, entendeu? Então essas coisas elas são importantes na hora de você fazer esse tipo de avaliação. Foi desfeito, né? Tem desculpa pra lá, desculpa pra cá. Eu particularmente não entro nesse tipo de conflito, né? Eu só gosto de resolver, digamos assim, as questões. Mas a gente, como cientista social,
né, de ciências sociais aplicadas, né, vamos dizer assim, né, pesquisador desse campo, a gente sabe exatamente qual é a raiz. Sabe, do objeto, né? exatamente o que rolou, entendeu? E tá de boa, vamos construir uma educação inclusiva, né, com pelo menos equidade, né, diminuir, por exemplo, essas relações, né, e tal. E você vai falar para mim que isso não é uma violência do Estado? Com certeza, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Nesse contexto, né, no caso. Apesar de que era Estado que eu digo é governo geral. né? Porque esse governo estadual, por exemplo, ele é um governo muito bacana em relação a isso. Assim, há um esforço muito grande. Você tem secretarias específicas e tal, mas é uma coisa de gerações, né? É histórico isso, né? Na verdade. Né? Sim, eu até acho interessante salientar o seguinte, nas escolas hoje nós temos um coordenador, não sei se você já ouviu falar, que é o PCE, que é o Professor Coordenador de Estratégias de Equidade Racial. Sim. Então, no âmbito da educação, o Estado do Espírito Santo é diferenciado nessa questão. É assim. Só que, infelizmente, nós já temos um cenário que eu testemunhei, o oposto. Só que não vem do Estado, e vem sim do conceito subjetivo do agente. Por exemplo, na escola que eu trabalhava, nessa mesma época, um pouco antes de eu ministrar essa matéria, que ela surgiu porque um dia indo embora da escola, estávamos na época em que os soldados da Polícia Militar estavam fazendo o seu curso operacional. E em frente à minha escola eu tinha grupos de adolescentes negros em uma bicicleta e um outro grupo de adolescentes brancos em uma bicicleta. Contudo, os alunos da Polícia Militar abordaram apenas o grupo negro. E eu, como advogado, ali eu deixei de ser o professor Rickson que estava ali e voltei a ser o advogado Rickson. E eu observei nitidamente uma forma de opressão do Estado, como o senhor falou, essa violência em si. Então, essa questão da subjetividade do agente é complicada. Porque, como o senhor disse, são anos dessa prática, são anos em que isso está na cabeça das pessoas. Mas o Estado, quando eu digo Estado, cito o próprio Espírito Santo, tem agido fortemente e ativamente para essa mudança. Isso é muito incrível. Eu vejo esforço sim. Sim, um esforço de verdade. E é coletivo. Assim, tipo, tanto da sociedade, da comunidade escolar, secretarias, né, de modo geral. Isso em âmbito municipal, estadual e federal. Só que, infelizmente, né, esses são debates assim, muito recentes. Muito recentes. Quando você fala de equidade racial, por exemplo, é um tema, eu direto e indiretamente, né, trabalho com educação há 25 anos, direto ou indiretamente. Né, então, assim, isso nunca foi falado, tipo, há 20 anos atrás. Entendeu? Esse diálogo, na verdade, da sociedade é fruto de uma coisa muito recente, entendeu? Totalmente. Professor, caminhando em direção ao fechamento da nossa conversa, um ponto sensível que eu acho interessante conversar é o seguinte, a saúde mental do aluno. Certo. Na opinião do senhor, esses alunos que sofreram filha do EJA, que teve naquela época o seu direcionamento ao estudo segregado, aos alunos mais novos, o senhor acha que essa violência, esse contexto urbano, ainda que direto ou indiretamente, influencia na capacidade de aprendizado desses alunos? A aprendizagem se resta prejudicada ou não? Cara, eu acho que, assim, muitos deles não pararam de estudar necessariamente pela violência, né? Pela violência. A não ser que você trabalhe um conceito também subjetivo de violência social. O contexto que você tem é o contexto brasileiro, né? Bateu uma idade que você tem massa muscular, você tem que ajudar a família. Então, assim, se você trabalhar essa ideia de violência social, né, vamos dizer assim, porque, obviamente, isso é desumano, né, assim, dentro dessa ótica, né, se o cara parou ali o processo dele, né, enfim, isso não é legal. Mas a lógica que eu vejo é que para ele se reorganizar não é uma coisa muito simples, porque a educação básica, né, por exemplo, como o próprio nome diz, é educação básica. E ela tem X idade para você completá-la, em tese, sem interromper. Porque tem um propósito na sua formação básica. Então, quando o cara, por exemplo, volta para terminar a educação básica, é porque ele já interrompeu um fluxo, né, que a gente entende como sendo o melhor, o mais aceitável em relação à formação de um indivíduo da sociedade que a gente vive hoje. Talvez há 100 anos atrás fosse uma coisa, o conceito para a educação básica, né? Mas no tempo que a gente vive hoje, né? Essa era de pós-fordismo, né? De flexibilidade produtiva, de
de visão internacional, do trabalho, né, enfim, desses números, né, de formação e qualificação profissional mínima, né, que se exige para você ter determinado, né, padrão de vida, né, um bom pertencimento, né, social. Então, assim, esse cara provavelmente ele vai ter muita dificuldade, porque ele parou. Entendeu? Ele é como se eu assistisse um filme e pausasse ele e voltasse a assistir ele 20 anos. depois. Entendi. Entendeu? Com certeza a narrativa, né, o contexto, ela vai ter um impacto. E fora o fato que você tinha que aprender aquilo naquele momento. Tem isso também. Tem isso também. Entendeu? Porque aquele aprendizado que você recebeu naquele contexto, ele tinha um propósito para aquele seu momento, para aquela sua faixa de idade, para aquele seu momento de organização como cidadão, né, e tal. E acho que por isso até o Paulo Freire, quando trabalhou o método dele, ele fez questão de frisar isso, da importância que você tinha que ter em relação ao conhecimento, levar em consideração o conhecimento que a pessoa trouxe, de alguma forma. Sabe? Porque com certeza ela trouxe alguma coisa, ela aprendeu alguma coisa do jeito dela, sei lá, o cara foi artesão a vida toda, mas não fez ensino médio. Então ele tem a linguagem do artesanato, vamos supor, que ele trouxe para a vida dele. E se você usar, sei lá, esse saber que ele construiu a partir dessa concepção, qualquer coisa que você ensinar dele a partir desse ponto, né, ou pelo menos da sensibilidade desse ponto, né, eu acho que você vai ter um resultado mais efetivo. Entendeu? E é isso que ele chama a atenção dentro do contexto. Então, assim, esse cenário da violência, ele aparece de muitas maneiras. Né? Por exemplo, como é que funciona a educação infantil, por exemplo, de uma criança que está dentro de uma família que a mãe está sob violência doméstica? Como é que vai construir essa educação? É um tipo de violência e muito recorrente, muito recorrente. Eu já vi, por exemplo, núcleos de educação de jovens e adultos, que as mães levam os filhos para a escola, e não pode, mas levam, porque não tem com quem deixar, e ele não tem com quem se alimentar. Entendeu? Aí chega lá a escola e fala, ó, infelizmente, sei lá, a merenda escolar não pode ser para sua criança, ou você não pode estar aqui, porque realmente não é apropriado. Você está no ambiente para gente maior de 18 anos, por exemplo. Entendeu? Você botar uma criança ali dentro. Então, assim, o Brasil ele tem muitas lacunas para se pensar. Entendeu? E por isso até que eu acho que está tendo um esforço grande de creches, né, de rede de apoio, né, de uma forma geral. A própria questão hoje que o governo do Estado do Espírito Santo começou a trazer com a rede de apoio, né, ele colocou pelo menos um assistente social, um psicólogo, por exemplo, para atender as escolas, esse movimento muito legal. E não é para fazer terapia com o aluno, mas é para dar mais velocidade para diagnósticos, por exemplo, para ter leituras e percepções, por exemplo, da dinâmica familiar. No caso de um assistente social, você tem os próprios mecanismos de Estado que rapidamente você consegue dar uma velocidade a essas questões, tipo o CRES, o CRAS, né? O CREAS. Se é violência doméstica, você tem como ir, você tem hoje muitos programas, né, ligados a secretarias de educação, secretarias de direitos humanos, né? Tem muito equipamento de Estado aí que é social, no caso ali do Maruípe que eu citei ali, você tem o Estado presente, o território do bem, com um monte de equipamentos, por exemplo, de engajamento e inclusão social, por exemplo, que você consegue conectar numa rede como essa. Então, assim, a educação ela é muito complexa. Num país como o Brasil, então, heterogêneo, né, multirracial, herança colonial de escravidão, né, segregação socioespacial, né, segregação étnico-racial, dependendo do contexto, você pode trabalhar até a ideia de casta, né, quando você fala de sobrenome, né, de família por apropriação e pertencimento territorial. Então, assim, é um país muito difícil, né, que você tem povos originários, né, como indígenas, quilombolas, né, que tem, por exemplo, a sua liberdade de compreensão de cultura cerceado por um projeto de governo que só hoje começou a entender que era relevante manter a sua cultura
né, sua cultura originária, e aí está surgindo a educação no campo, educação quilombola, educação indígena, que de alguma forma preserva, por exemplo, essas raízes, mas durante toda a história não foi assim. Até bem recentemente, a gente só tinha lógica positivista, né, dentro de um contexto, né, de fragmentação funcional, e que a sociedade que entende que isso é a melhor forma e a única forma é porque se vê pertencida dela. E para quem não é, entendeu? Vai retirar o direito constitucional à educação, que é um direito de todos, ou só vai ser educado também sobre a ótica daquilo que alguém entende que é o que a pessoa deve aprender? Entendeu? São questionamentos muito complexos. Eu leio sobre isso assim, com muita frequência, de muitas formas, justamente porque eu trabalho com minorias ativas, né? Associação de catador, quilombola, eu trabalho com minorias ativas, né, de modo geral, nas representações sociais, que é justamente, não que essas pessoas queiram mudar as regras, mas eles só querem, por exemplo, inserir determinadas questões que são pertinentes à sua forma e que podem ressemantizar a norma cristalizada. Entendeu? Assim, eu não vou discutir se um pastor, por exemplo, deve casar homossexuais, não vou entrar nesse mérito. Mas essa minoria ativa, por exemplo, LGBTQIA+, né, e tal, eles falam assim, pô, beleza, mas, pô, eu quero que o Estado pelo menos reconheça a minha união. Sacou? Ou seja, ele não consegue mudar a norma cristalizada sobre como o povo brasileiro entende os homossexuais, ou esse grupo LGBT por inteiro. Mas ele, por exemplo, consegue uma garantia para a sua minoria ativa, como, por exemplo, a União do Estado. O quilombola, por exemplo, o cara mora há 300 anos num território quilombola. Entendeu? Aí você tem a Fundação Palmares, o INCRA, né, que entram, por exemplo, dentro de um debate, tem um conflito fundiário gigante, por exemplo, dessas áreas, que esses caras têm que sair, é uma confusão danada, só que aí, por exemplo, vem o Ministério Público e fala, não, eles estão aqui há 300 anos, eles não são invasores, entendeu? E aí o que o cara faz? Ele preserva, por conta da existência daquele território, a sua forma de existir. E no caso aqui do Espírito Santo, então, tem um exemplo muito bacana, que é o Sapê do Norte, né, lá em Santa Barra, São Mateus, né, que são mais de 30 comunidades quilombolas que você tem ali. E você tem, por exemplo, pessoas que mantêm uma forma de falar, uma forma de trabalhar com a terra. Engraçado que eles identificam até o que eles chamam de racismo ambiental, né, que é a forma como se relacionam com a natureza, e eles entendem que aquilo não deve, uma outra cultura entende que eles não devem se relacionar com a terra daquela forma. Entendeu? Então, assim, e na prática é racismo ambiental. Entendeu? Porque o cara fala, não, a terra tem que ser, sei lá, para o monocultivo. Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, assim, quando você chega, por exemplo, nesses embates, por exemplo, essa minoria ativa, ela conseguiu, por exemplo, trazer educação étnico-racial. Ela conseguiu, por exemplo, trazer o direito de propriedade. Entendeu? Ela não muda, talvez, a forma como o Brasil enxerga o quilombola, mas ela consegue, por exemplo, um ganho para a sua minoria ativa. Para a sua luta, né? Exatamente. E a gente percebe que, na verdade, a maioria são várias minorias. Isso é verdade. Na prática é assim que funciona esse mosaico que é o Brasil. Então, se você não tiver aquilo que eu falei no primeiro minuto de conversa nossa, volto a dizer, quer ser um bom professor, né, antes de tudo, né, tem uma escuta ativa. Sim. Eu acho que é o conselho que eu daria, assim, humildemente. Não é nem saber tanto português ou saber tanto matemática. Mas, assim, tem uma escutativa e entenda. É no seu público, né? Quem são aquelas pessoas. Entendeu? É o primeiro conselho que eu daria. E a partir daí você, obviamente, vai desenvolvendo as suas ferramentas, né? Tem que se aplicar, tem que conhecer. Mas um professor que só ele entende o que ele fala, ele não vai conseguir ser um professor. Exatamente. Professor, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para aquele aluno, aquele jovem que está nesse contexto de violência, como que ele pode ver a escola, como que ele pode buscar a escola para sair desse contexto, para uma nova realidade. O senhor tem algum conselho para dar para esse aluno, para esse grupo, enfim? Cara, usa a rede de apoio hoje que o Estado tem. Hoje, a gente vive num tempo que as pessoas falam, entendeu? E isso eu vejo como positivo, por exemplo, dentro da escola. Por exemplo, se você é vítima de violência doméstica, fala. Chega na escola e conta. Eu falaria isso, que de alguma maneira a escola, ainda mais se for pública, ela é um braço do Estado. Então vai ter gente para te ajudar. Entendeu? Acho que é o primeiro ponto que eu falaria isso. Se você não consegue ir para a escola porque você está numa situação de conflito,
dentro do bairro que você mora, um exemplo, né? Chega e fala. Entendeu? Eu acho que o primeiro momento é entender que a escola ela é uma parceira da sociedade. Pelo menos deveria ser, né? Mas até que aqui eu vejo que, de alguma forma, eu tenho esse sentimento de que os professores, de modo geral, com justamente esses debates todos que a gente falou, o que eu estou falando não é nada novo, muita gente conversa sobre isso, talvez eu só me aplique a ficar escutando mais e lendo mais algumas coisas, né? Mas eu vejo que sim, tem muita gente boa falando isso, que há uma relação de sensibilização. Por exemplo, há 20 anos atrás, o tema étnico-racial era um tema existente, mas hoje ele é uma outra forma de abordagem. O tema violência doméstica, por exemplo, violência profissional, né? O próprio tema desigualdade social, né? Conflitos, né, urbanos e tal, eles são tratados de uma outra forma, entendeu? E isso acho que avançou justamente porque as pessoas começaram a falar, entendeu? A dialogar com o lugar, com as pessoas e com o território. Mas se o aluno, por exemplo, ele está passando por algum problema, eu penso que a escola é um lugar que ele tem que comunicar. Se é aluno de rede pública, por exemplo, escola estadual, vamos supor, você já tem uma rede de apoio, como você tem, né? Os psicólogos, assistente social, você tipo, já chega e bate a reta. Inclusive eles vão saber falar se pode comunicar alguém, vai saber, por exemplo, preservar a imagem, né? Tem toda uma dinâmica aí. Eu vejo hoje diretores, né, de modo geral, assim, privado, público, né? Escolas de gente de maior nível social, de menor nível social, né? Eu vejo hoje gestores assim, bem mais esclarecidos sobre essas questões legais, ou pelo menos mais preocupados, porque a gente vive hoje num mundo que o direito, de alguma forma, trouxe um equilíbrio para essa balança, porque você pode ser processado, né? Então você pode ser demitido, né? Você pode responder um processo até penal, né? Dependendo daquilo que você vir a fazer. E acho que nesse ponto o Estado de Direito ele foi muito bacana, assim, esse avanço, né, das estruturas judiciárias. Sei que a gente vive um tempo que a gente fica chateado com uma decisão aqui ou lá, mas assim, acho que as pessoas não entendem a força que você tem no judiciário, por exemplo, a composição da República. Você, como advogado, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Assim como eu defendo a democracia, entendeu? Porque eu posso não gostar dela, mas eu estou dentro de um sistema que cabe todo mundo. Sim. Entendeu? Então são essas relações que eu acabo observando. Então eu acho que é a minha forma de ver em cima daquilo que eu vivenciei e das coisas que eu costumo ler. Né? Professor Tiago, muito obrigado pela conversa. Desculpe te atrapalhar de incomodar. Esse foi o nosso videovlog, como produção técnica do mestrado em Segurança Pública, supervisionado e orientado pela professora doutora Maria Resiane Costa Prates. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, até mais. Até a próxima.